Olá, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um Conexão Jurídica Entrevista, um programa da parceria entre a FGV Direito Rio e a FGV Online para discutir temas contemporâneos do mundo do direito no ambiente virtual de interação. Seja bem-vindo e hoje o nosso tema é sobre agências reguladoras no Brasil. E para isso nós temos aqui dois grandes convidados, dois grandes especialistas no assunto, professora Patrícia Sampaio, professora da Escola de Direito da FGV Direito Rio, professora de Direito Administrativo, e o professor Paulo César Cunha, também professor de Direito Administrativo, professor da Escola de Direito e também coordenador adjunto da nossa pós-graduação. Muito obrigado a vocês pela presença, pela participação, é uma honra recepcioná-los aqui. Bom, então já vamos iniciar aqui o nosso papo, né? A primeira pergunta, que na verdade muita gente também já fica com essa curiosidade em casa, é justamente no seguinte sentido, qual é a razão de existir de uma agência reguladora, né? O debate sobre as agências ele é bastante recente no Brasil, se a gente considera aí a nossa história. Então, para que existe uma agência? Qual é, na verdade, o contexto que faz com que ela exista e ela surja e ela seja presente no Brasil? Bom, eu acho que nós, contextualizando, as agências reguladoras realmente no Brasil elas são um fenômeno, né, da segunda metade dos anos 90 e elas surgem num contexto de reforma do Estado, onde se faz uma opção por uma descentralização administrativa, muito também por conta do Programa Nacional de Desestatização, quer dizer, do momento em que o Estado, né, decide que vai delegar alguns serviços públicos ou que vai delegar parcelas de monopólio estatal para ser executado pela iniciativa privada, parece interessante trazer para o cenário brasileiro um instituto que já era bastante utilizado no direito anglo-saxão, que é a agência reguladora, porque ela tem uma autonomia reforçada, então ela é um instrumento capaz de mediar os potenciais conflitos e também os interesses, de um lado, do Estado, que é poder concedente, os particulares, que são os agentes econômicos, e também, do outro lado, os usuários desses serviços. Embora nós precisemos esclarecer que nem toda agência reguladora é reguladora de serviço público ou de monopólio estatal. Quer dizer, nós temos aí algumas agências que regulam atividades econômicas privadas, como especialmente a Anvisa e a ANS. Perfeito. E complementando essas informações passadas pela Patrícia, as agências entraram num cenário em que o Estado identificou, a partir então dessa metade da década de 90, uma releitura das funções do Estado. O Estado passou a entender que das funções que ele desempenhava, atípicas de exploração de uma atividade econômica que, naquele momento, a releitura que se fez do artigo 173 da Constituição, quando se diz que o Estado só pode explorar uma atividade econômica nas hipóteses de imperativo de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, a releitura que o Estado fez foi: será que eu devo permanecer no exercício desse encargo ou não? Se, de fato, as estatais que eu possuo se enquadrarem neste contexto, nesta conformação, sim, eu mantenho este exercício. Do contrário, me retiro dessa atividade, transfiro para o segmento privado e, a partir do momento em que esse segmento privado, titular da liberdade de iniciativa, também consagrada pela Constituição, nos artigos 1º, inciso 4 e 170, como livre iniciativa dentro de um princípio republicano e livre iniciativa dentro de um princípio da ordem econômica, se reconhece ao particular o exercício desta atividade livre e, portanto, o Estado se retira, se demite desse exercício, transfere para esse particular e esse particular agora passa a exercer. O que não significa dizer que esse particular ficará livre sem qualquer controle, sem qualquer fiscalização. Então, o Estado elege a autarquia como pessoa jurídica integrante da administração pública indireta, responsável por ser a única da estrutura da administração indireta que pode exercer essa polícia administrativa. Agora, uma curiosidade é que, na verdade, não somente as agências reguladoras, mas também outras instituições exercem funções reguladoras ou regulatórias. Sim.
como é que funciona essa questão? Por exemplo, quais são essas outras instituições que, apesar de não terem a denominação de agência reguladora, também exercem algum tipo de função nesse sentido, né? De regular o mercado, de regular a atividade econômica, ou enfim, eventualmente serviço público? Como é que funciona essa questão? Na verdade, existem entidades autárquicas. Se nós trabalharmos com a visão da conformação da administração pública e administração direta e indireta, na estrutura da administração indireta, as únicas entidades que nós conseguimos identificar como responsáveis pelo exercício desse encargo de controle seriam as autarquias por, de fato, exercerem uma função como um longa-manos da função típica de administrar, da função de exercício de polícia administrativa, porque nas demais entidades, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, essa atividade não se enquadraria. Em razão disso, existem entidades, portanto, na estrutura da administração indireta, que são autarquias, que exercem polícia administrativa, mas não necessariamente foram conformadas como agências reguladoras, foram concebidas como agências reguladoras. Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Banco Central, SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, né? São entidades, Comissão de Valores Imobiliários, são entidades autárquicas que exercem polícia, mas não necessariamente foram criadas como agências reguladoras. Uma outra questão que a gente pode mencionar é que também há muita regulação em termos de fiscalização, sanção e até algum grau normativo sendo exercido no próprio âmbito da administração direta, né? E especialmente antes do processo de desestatização, na linha do que o professor Paulo César comentava anteriormente, quando nós tínhamos muitas dessas atividades sendo executadas pelo próprio Estado, não havia uma necessidade tão premente de separar as funções executivas da atividade econômica da função reguladora. Então, quer dizer, ainda que impropriamente, o professor Paulo César colocou muito bem, quer dizer, sociedades de economia mista e empresas públicas não são vocacionadas para a regulação, a gente tinha, antes do processo de desestatização, algum grau de regulação sendo feita no âmbito dessas entidades, porque, na verdade, elas se executavam e podiam regular, porque não havia propriamente concorrência delas com a iniciativa privada, nem havia separação muito clara desses papéis. E uma outra questão é que, especialmente em muitos municípios, por exemplo, quando nós pensamos a regulação num nível mais local, muitos municípios não chegaram a instituir formalmente agências reguladoras, o que não quer dizer que aquelas administrações públicas não regulem, não fiscalizem e exerçam funções regulatórias relativas aos serviços que são de sua competência, como, por exemplo, o transporte público local. Quer dizer, nem tudo que é regulação necessariamente precisa ser feito, né, sob o instituto da agência reguladora, embora com certeza a agência reguladora seja, né, uma entidade, até pelas suas próprias características, mais vocacionada para esse fim. Quais são hoje em dia os grandes limites, assim, ou pelo menos aqueles que são mais consensuais a respeito de onde uma agência reguladora pode ir e até onde uma agência reguladora não pode ir? Se é que existem esses limites, né? Essa é uma questão difícil, né? Talvez seja o tema que a doutrina mais debata e a jurisprudência também, por conta do conceito do que você colocou. Quer dizer, o que é a discricionariedade técnica? Afinal de contas, há um juízo de conveniência e oportunidade, há um juízo de escolha, né? Numa decisão técnica ou não. Quer dizer, decisões técnicas, na verdade, nada mais são do que subsunção de situações, né? Do fato a norma, portanto, de mera aplicação. Então, existe um âmbito cinzento relativamente quanto ao espaço de poder normativo, né? Eu acho que a principal questão é quanto ao poder normativo, mas nós temos aí alguns cenários claros. Por exemplo, matérias que são reserva absoluta de lei pela Constituição. Quer dizer, nós temos aí já uma jurisprudência do STJ indicando, por exemplo, que a agência reguladora não pode inovar por meio de ato normativo para criar sanções que não estejam previamente colocadas na lei de criação da agência, ou seja, aquela lei ordinária que dá competência para a agência atuar. E também, dentro dessa visão de atuação do âmbito das agências reguladoras, as agências, tradicionalmente e até doutrinariamente é assim colocado,
as agências exercem 3 tipos de funções: funções normativas, funções executivas e funções judicantes, o que nos mostra um certo paralelismo com as funções administrativas tradicionais que nós conhecemos, então, de toda a administração pública, falando-se de poder executivo tipicamente, em que o poder executivo tem as suas funções típicas de gerir, de administrar, de executar, e as suas funções atípicas de normatizar e de julgar. Portanto, as agências reguladoras têm essas funções normativas, executivas e judicantes, e nessa perspectiva das funções atípicas que elas, agências, desenvolvem ao criar as normas, ao conceber as suas normas na esfera federal por meio de resoluções, nas esferas estaduais, normalmente por meio de deliberações, e na sua função atípica de julgar, o que se coloca é que na função atípica de normatizar e na função atípica de julgar existem limites, sim. Os limites seriam, então, adotando aqui, bebendo um pouco da doutrina do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, o professor Diogo trabalha a ideia de regulação como um quadro, onde a moldura representa a lei e, portanto, viria esse viés político pela moldura legal, a chamada moldura legal, cabendo ao técnico regulador pintar o quadro. Ou seja, o regulador teria a moldura como baliza para que internamente ele pudesse, então, desenhar a sua norma técnico-regulatória, não podendo desbordar, transbordar, ultrapassar a borda legal. Daí o limite que a professora Patrícia colocou em relação àquilo que já estiver pré-determinado em lei. Agora, uma coisa que é muito dito, né, e eu arrisco até dizer que é um senso comum, é que, na verdade, no Brasil, o setor regulado, ele é um setor fortemente judicializado, né? Cartões, planos de saúde, energia, enfim, e outros setores, telecomunicações, são setores com um alto grau de judicialização. E muito se discute se essa alta judicialização ela ocorre por uma certa inoperância ou inefetividade das agências de cumprir o seu papel regulador, ou não, ou tem outras variáveis. Como é que vocês veem isso? Isso tem que ser visto com mais cautela, ou é isso mesmo, né? Como é que fica essa questão? Ser mais judicializado, primeiro, é uma verdade? Segundo, sendo uma verdade, é algo que demonstra, evidencia uma certa ineficiência, uma inoperância da agência ou não? Imagino que, como dito, se em última instância existe a possibilidade de se levar ao Poder Judiciário uma matéria sobre a qual aquele agente regulado não se conforma com a decisão regulatória, a tradicional jurisprudência que nós temos dos nossos tribunais é no sentido de que o Poder Judiciário fica limitado à avaliação do mérito do ato administrativo, ao controle de legalidade. O mérito do ato administrativo, neste caso regulatório, não poderia ser adentrado. E, portanto, sim, algumas decisões são levadas ao crivo do Poder Judiciário. A questão que se coloca, portanto, são os limites que o Poder Judiciário teria para aferir, porque se coloca em jogo uma decisão regulatória deliberada por um colegiado, ou seja, uma diretoria composta por 5 elementos, 7 elementos, diretores, conselheiros, que tratam tecnicamente daquela matéria, seria uma matéria de cunho técnico, para o qual aqueles dirigentes foram sabatinados e tomaram posse, foram nomeados e tomaram posse para o exercício daquele encargo, e agora esta tecnicidade passa a ser objeto de apreciação pelo Poder Judiciário com os limites que temos em relação à impossibilidade de o Judiciário analisar esta técnica. Mas, professor, na verdade, o que talvez eu não tenha sido claro, que na verdade eu estava perguntando é justamente se a gente observa o ranking e o que o senso comum diz sobre o setor regulado, telecomunicações, planos de saúde e tudo mais, se observa que são setores muito judicializados. Perfeito. A minha pergunta era no sentido do seguinte: isso quer dizer, isso pode traduzir uma certa inoperância da agência, ou então uma ineficácia da agência? Não é exatamente se o judiciário pode ou não reformar a decisão da agência, mas sim se Entendi. A agência ela consegue fazer a sua missão, ela consegue realmente fazer com que, por exemplo, o serviço público seja prestado melhor? Colocando nesse patamar, nesse ponto de vista, é óbvio que as agências reguladoras, então, têm os seus respectivos papéis definidos nas suas leis.
E uma agência reguladora tem que se preocupar com o equilíbrio do mercado. E o mercado não é um conceito jurídico, é um conceito econômico. Se nós levarmos em consideração que existem ofertantes e ofertados, destinatários consumidores ou usuários, é óbvio que a agência tem que se preocupar com esta cautela de não criar uma lesão que amanhã possa ser levada e discutida no âmbito, então, do Poder Judiciário. Portanto, a agência tem sempre que se preocupar com o papel preventivo, ela tem que ter sempre uma prevenção, de modo que não seja amanhã, então, discutido isso. Mas, tomando-se em conta que existem diversos segmentos que são regulados e sem querer dizer qual seria prioritário em relação a outro, é óbvio que cada agência reguladora tem a sua liberdade, então a sua técnica para cuidar daquele assunto. Em última instância, lógico, não estamos impedidos de recorrer ao judiciário. Me parece também que nós temos que levar em consideração, ao olhar esses rankings, que muitas agências reguladoras regulam serviços que são prestados em massa. Então, também nós temos que olhar o número absoluto das ações num comparativo de qual é aquele público-alvo, né, total atendido por aquele serviço que, em tese, está sendo tão objeto de judicialização. Um outro tema que me parece interessante é nós lembrarmos que, com a criação das agências e o próprio processo de desestatização, as relações entre prestador e usuário do serviço, e aqui eu estou falando especialmente dos temas das agências que são reguladoras de serviços públicos, esse usuário do serviço público, ele se descobriu titular também de uma série de direitos que ele passou a demandar. Quer dizer, nós temos aí também um crescimento do público-alvo, né, da prestação desse serviço. Agora, sim, me parece que um ponto onde nós ainda podemos desenvolver, caminhar, que a doutrina deve trabalhar e deve colaborar no desenvolvimento dessa discussão é como a agência reguladora poderia ter um papel mais proeminente na discussão das grandes questões envolvendo as relações entre o prestador e o usuário do serviço, de modo a poder dar decisões que tenham grau de generalidade, né, e, portanto, de isonomia a todas as relações entre prestador e usuário, porque o que acontece? Geralmente, a judicialização de questões que são, na verdade, questões regulatórias, que são temas do setor, acabam sendo muito judicializados de forma individual. Então, isso também faz multiplicar demandas que, se nós conseguíssemos enxergar na agência reguladora o foro adequado de solução e de mediação desses potenciais conflitos entre o agente econômico e os usuários, ou como o Paulo colocou, né, entre ofertantes e ofertados, e esta decisão da agência reguladora fosse reconhecida pela sociedade em geral, e aí incluído o Poder Judiciário, como uma decisão legitimada, como uma decisão técnica que mediou todos os potenciais conflitos, que realizou uma análise de impacto regulatório, de decidir da forma A ou da forma B, me parece que, se nós caminharmos nesse sentido, a tendência é um desincentivo à litigiosidade, na medida em que o judiciário tenderá, né, nós imaginamos, a dar guarida a essas decisões que tenham sido tomadas no âmbito regulatório. Acho que nós temos que lembrar que o processo regulatório brasileiro, neste formato de agência reguladora independente, ainda é um processo recente. Quer dizer, a primeira agência reguladora, que foi a ANEEL, a lei de criação da ANEEL é do final de dezembro de 1996. Então, nós estamos falando de efetivamente uma discussão acadêmica e a colocação de consequências práticas e do próprio tema da judicialização, que está fazendo agora 15 anos, o que em termos históricos é muito pouco. Tem muito caminho pela frente. Sim, e uma das preocupações, até tomando a liberdade aqui de pegar um gancho no que a professora Patrícia colocou, uma das preocupações que nós temos também que ter é tentar evitar essa judicialização do processo à medida que as agências reguladoras tomarem uma postura proativa, portanto, preventiva, de solução de conflitos, com os chamados acordos substitutivos,
Hoje, uma ferramenta poderosa que as agências reguladoras têm são os termos de ajustamento de conduta, evitando-se a judicialização do processo. O ideal é que tenhamos um processo administrativo valendo-se das fases de conciliação, mediação, para, se for o caso, então, termos o arbitramento, de modo, então, conjunto, evitando-se a discussão processual judicial que, em última análise, não leva ninguém a ganhar, né? Ao contrário, sempre alguém vai perder. Regulação significa dizer que, em algum momento, alguém está perdendo. Não existe a ideia de que a regulação vai mostrar um equilíbrio absoluto entre ofertantes e ofertados, porque isso significaria o mercado perfeito não existe. Em algum momento, alguém está se sobressaindo em relação ao seu par. A questão é, em que medida o poder público, neste caso representado pelas agências reguladoras, pelo Estado regulador, pode criar alguma medida confortável para sair dessa zona cinzenta e colocar uma solução que atenda, de alguma maneira, as duas partes. Muito bem. Bom, a gente tem ainda um minutinho para a palavra final de vocês. É que o Instituto das Agências Reguladoras ainda é um instituto em construção, mas a doutrina vem trabalhando, né? Quer dizer, algumas perplexidades iniciais, como eu vou ter no âmbito da administração e do poder executivo um ente com poder normativo, mas que poder normativo é esse? Quer dizer, cada vez mais, embora se continue discutindo questões pontuais, alguns consensos vão sendo gerados e me parece que a agência reguladora é um instituto que veio para ficar e que, se for utilizado de forma correta, é uma forma muito interessante de descentralização do exercício do poder estatal, especialmente do poder de polícia, e, por conta disso, auxilia, né, na concretização aí dos objetivos do Estado de administração. E, sobretudo, com essa nova roupagem da estrutura da administração pública indireta, que, tal como foi estudado por ocasião do Programa Nacional de Desestatização, que a ideia de nova estrutura do Poder Executivo fique, de fato, com o fortalecimento do seu núcleo estratégico, transferindo-se, portanto, para essas novas entidades, essas autarquias em regime especial, dispor de forma despolitizada sobre a atividade técnica para as quais elas receberam aquela incumbência, de modo que a gente tenha, assim, mandatos políticos sendo desempenhados no curso das políticas de governo que estão sendo substituídas a cada 4 anos, mas dentro de uma perspectiva de que a política de Estado se mantém, a política de Estado regulador, ou seja, independente do gestor daquele mandato político, políticas de governo se inserem em uma política de Estado. A preocupação que nós temos que ter é essa perpetuidade, essa continuidade do modelo de Estado regulador, tal como tivemos o modelo de Estado bem-estar que vivenciamos então até a década de 90. É a estabilidade das relações jurídicas, é a segurança jurídica que tem que ser oferecida, que tem que ser garantida pelo Estado, de modo que o investidor tenha a certeza da plenitude de aquilo que ele depositou pela boa-fé objetiva, ele vai ter na sua conformação da confiança legítima uma estabilidade das relações. Muito bem, muito obrigado, professores, pela participação, pela contribuição. Só gerou mais debate, mais assunto, e o pessoal de casa realmente vai ficar mais instigado e mais informado a respeito desse mundo que, como a professora falou, veio para ficar, né? Que é o mundo das agências reguladoras. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada a você pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, e você que assistiu o nosso Conexão Jurídica Entrevista, que tem a sua questão, a sua pergunta, a sua dúvida, você pode enviar um e-mail para o conexão.jurídica@fgv.br. Para nós, a sua participação, a sua contribuição é muito importante e vai ser uma honra travar esse debate mais tempo aqui no nosso Conexão Jurídica Entrevista. Então, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Conexão. Um abraço.